Olá pessoal, um abraço para todos que nos acompanham aqui pelo Sistema Sagres de Comunicação. Chegamos com mais um Inspiração. E eu gosto sempre de lembrar, uma história legal para contar? Está aqui conosco, não tem erro. E hoje recebemos aqui com muito prazer a professora Gina Vieira. Ela tem uma vida dedicada à educação, ela tem uma vida dedicada a diminuir as desigualdades e ela bate um papo conosco aqui agora para falar dos seus projetos e para contar como a sua história pode ser inspiradora para você que luta tanto para poder estudar e vencer na vida. Nós estamos em Goiânia e a cerca aqui de 200 e poucos quilômetros está a professora Gina na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal. Professora, muito bom recebê-la aqui no Inspiração para a gente bater um papo. Como vai, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que nos virem aí. É um prazer estar aqui com vocês, Wendel. Eu gosto do bom dia, boa tarde, boa noite, professora. E a senhora como uma professora de língua portuguesa, porque aí nos deixa bem à vontade, né? São as mudanças que ocorrem no vocabulário, no dia a dia, com plataformas digitais, gente acordada 24 horas, mexendo no celular, na internet e tal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí não tem erro, né, professora? Exatamente, sem falar no fuso horário, sem falar que hoje os conteúdos vão para as plataformas digitais e as pessoas assistem em diferentes momentos, né? Então a gente vai fazendo essas adequações na comunicação. Aliás, professor, uma curiosidade. Antes da gente contar a sua história de vida e também falar do projeto Mulheres Inspiradoras, que virou uma política pública no Distrito Federal, você como professor, e nós aqui temos jovens no nosso Sistema Sagres, adultos, idosos que acompanham, como é que a senhora encarou essa transição da educação tradicional, aquela do livro, da lousa com giz, do caderno, da carteira, para essa que vivemos hoje, da tecnologia, do tablet, do computador, da informação instantânea? Isso melhorou ou piorou a vida de alunos e professores? Então, Wendel, respondendo duas questões. Primeiro, eu fui obrigada a olhar para a questão da educação digital, porque os meus alunos como nativos digitais me provocaram a isso, e já tem bastante tempo. Lá pelos idos de 2000, 2003, eu fui instigada pelos meus alunos a me aproximar das redes sociais para usar como uma ferramenta pedagógica. A gente precisa entender que o mundo é dinâmico e a educação precisa acompanhar as mudanças do mundo, senão, como diz o grande professor Antônio Novoa, ele diz que se a gente continuar insistindo numa educação apartada das novas tecnologias, nós estaremos preparando os estudantes esplendidamente para um mundo que não existe mais. Então, o mundo que se impôs já é um mundo altamente tecnológico, digital. A tecnologia virou mais do que uma ferramenta, uma linguagem. Então, de fato, é necessário que a escola fale a língua que o mundo está falando, que é a língua da tecnologia. Mas é importante dizer que é preciso evitar uma postura de deslumbramento com a tecnologia, acreditando que ela possa ser a panaceia ou a solução para todos os nossos problemas. A tecnologia pode ser um suporte, um apoio ao trabalho pedagógico, mas há algumas questões em educação que são insubstituíveis. A presença de um professor na sala de aula, por exemplo, eu considero insubstituível. Você pode escolher entre um professor que domine mais ou menos as novas tecnologias, mas você não pode dispensar a presença do professor como essa pessoa que vai ajudar o estudante a, mais do que acessar informações, construir conhecimento. Que é outra questão que a gente tem que trazer para esse diálogo na interface de educação com tecnologia, é que a escola não é a única detentora de informação como era há algum tempo atrás.
Hoje você encontra informação em qualquer lugar, a um clique, no estalo. Mas a gente sabe que informação é diferente de conhecimento. Construir conhecimento é um processo muito mais complexo, refinado e sofisticado do que acessar uma determinada informação. E, nesse sentido, a escola segue tendo um papel fundamental. É a escola que ajuda a crianças, adolescentes, jovens, adultos, trabalhadores, a mais do que acessar determinada informação, interagir com aquela informação de maneira que ela se constitua parte dos seus conhecimentos. Não basta acessar um determinado conteúdo, eu preciso desenvolver a capacidade de assimilar aquele conteúdo e construir o meu pensamento, a minha forma de pensar, o meu sistema de crenças de maneira autônoma e de maneira crítica a partir do acesso àquele conteúdo específico. Então, a tecnologia é maravilhosa, mas a gente deve sempre olhar com uma perspectiva crítica e cuidadosa, de não acreditar que ela é a panaceia para todos os problemas da educação, senão isso pode nos levar para um lugar muito perigoso, por exemplo, de acreditar que a gente não precisa mais estar junto para aprender, para discutir o conhecimento. A gente pode estar cada um na sua casa, na frente de uma tela de computador, assistindo uma videoaula. E a gente sabe que aprender, estudar, construir pensamento crítico está muito relacionado a processos interacionais, né? Está interagindo com o conhecimento e com os nossos pares também. Professora, adquirir conhecimento, e quando você despertou essa ânsia por adquirir conhecimento, ir à luta e vencer através da educação? Faça um breve resumo da sua trajetória para a gente. Perfeito. Isso começa porque eu tive a bênção de ser filha de Dona Djanira e seu Moisés. Ambos chegaram a Brasília na década de 60 para tentar a vida. Ela mineira de Manhuaçu, ele cearense de Sobral. Ambos sem escolaridade formal. A minha mãe só estudou até a 4ª série primária, o meu pai não era alfabetizado, mas eles apresentaram a educação para a gente como a coisa mais preciosa e mais sagrada da nossa vida. Então, meu pai, justamente por não saber ler e escrever, ele tinha um discurso muito forte sobre o poder da educação. Ele dizia assim: minha filha, no dia que você aprender a ler, você vence tudo, você ganha o mundo e ninguém te segura. Então, desde pequena, eu entendi pela narrativa do meu pai e da minha mãe, pelas escolhas que eles fizeram, de garantir que a gente frequentasse a escola, que a gente não faltasse a aula, o cuidado deles de nos oferecer condições para viver isso. Eu, desde cedo, desenvolvi um olhar muito curioso para o mundo e um desejo muito forte de aprender a ler, escrever e me desenvolver a partir desse lugar muito específico que é a educação e o contato com o conhecimento formal. E a senhora trilhou todo o caminho, né? Estudou, se formou professora, lecionou para crianças, depois vieram os adolescentes. Na busca pelo conhecimento, se formou em letras também, e aí veio o projeto Mulheres Inspiradoras. Como surgiu essa ideia que virou uma política pública hoje no Distrito Federal e como tem funcionado o Mulheres Inspiradoras hoje, professora? Então, o projeto Mulheres Inspiradoras, ele nasce, na verdade, em 2003, quando eu tive uma grande crise profissional. Ao começar a trabalhar com os adolescentes, eu percebi que eles não gostavam do que a escola propunha e tinham razão de não gostar, porque eu me perguntava por que os jovens viram as costas para a escola e me dei conta de que primeiro a escola vira as costas para eles, porque nós temos insistido no modelo educacional ultrapassado, bancário, obsoleto, que tem muita dificuldade de ajudar o jovem a atribuir sentido ao conteúdo e ao conhecimento que ele precisa construir. E nesse desejo de me ressignificar como professor e de reinventar a minha prática, eu incorporei as redes sociais ao meu trabalho pedagógico, como eu disse, passei a usá-las como ferramentas pedagógicas e me surpreendeu, ao usar as redes sociais, observar
especificamente um vídeo de uma menina de 13 anos, no qual ela se apresentava dançando de maneira hipersexualizada, uma música extremamente depreciativa às mulheres, e eu fiquei incomodada e me perguntando por que que uma menina de 13 anos tão cedo estava repercutindo essa representação das mulheres como meros objetos sexuais. E aí eu fui me dando conta de que ao longo da minha carreira eu tinha encontrado muitas alunas que acreditaram nessa ideia propagada pela cultura machista e patriarcal de que nós mulheres somos seres inferiores em relação aos homens, somos desprovidas de intelectualidade e somos só um corpo bonito e desejável, sobretudo se a gente estiver enquadrado num determinado padrão estético, que é branco, jovem, magro. E aí eu me dei conta de que, na verdade, o livro didático, a história oficial, não dá relevo à atuação das mulheres. E as meninas não tinham outros referenciais a partir dos quais se inspirarem, porque o que a cultura coloca em relevo, em destaque, dá importância, é esse lugar da mulher como mero objeto sexual, como um corpo bonito capaz de suscitar o desejo masculino. O projeto Mulheres Inspiradoras surgiu do meu desejo de levar para a sala de aula, para meninos e meninas, biografias de grandes mulheres. Mulheres que se insurgiram a esses estereótipos de gênero que nos reduzem a objeto sexual, e elas construíram grandes histórias e deixaram grandes legados. Então, a gente pesquisou, estudou e se debruçou sobre a biografia de mulheres jovens como Anne Frank, Malala, mulheres idosas como Cora Coralina, grandes nomes da academia como Zilda Arnes e Nise da Silveira, mulheres a quem foi negado o direito à escolarização, como Carolina Maria de Jesus, mulheres brancas como Irena Zendler, mulheres negras como Rosa Parks. Eu queria mostrar para as meninas e para os meninos essa diversidade que nos constitui como mulheres. A gente tem que falar sempre de mulheres no plural, porque nós somos diversas, e como, a despeito das dificuldades, das condições sociais, do momento histórico que aquelas mulheres que eu apresentei estavam vivendo, como todas elas realizaram grandes feitos que foram marcantes para a história da humanidade, mas que não tinham recebido a devida reverência e a devida menção na história oficial, no livro didático, no material que chega à escola. Então, o projeto trabalhou com a leitura de obras escritas por mulheres, tanto mulheres como Malala, que escreveu o livro Eu Sou Malala, como mulheres como Carolina Maria de Jesus, Cristiane Sobral, escritoras negras. Eles também conheceram biografias de mulheres do nosso território, da nossa comunidade, e na última etapa do projeto, eu provoquei os meninos e as meninas do 9º ano do ensino fundamental, no CEF 12 de Ceilândia, no Centro de Ensino Fundamental 12 de Ceilândia, onde o projeto aconteceu em 2014. Eu disse que o projeto começou em 2003, quando eu tive essa grande crise, e ao longo desses 10 anos eu fui me ressignificando. O projeto nasce desse longo processo de ressignificação. Então, em 2014, além de estudar a biografia de grandes mulheres, ler obras de autoria feminina, meninos e meninas foram provocados a pensar nas mulheres inspiradoras das suas vidas. E essa foi a etapa mais surpreendente do projeto, porque o meu objetivo era permitir que os meus estudantes, que os alunos que estavam ali comigo naquele ano, refletissem sobre a revolução silenciosa que as mulheres fazem nos territórios. Eu queria que eles percebessem que mulheres como a minha mãe, Dona Djanira, que só estudou até a 4ª série primária, mas que defendeu arduamente o meu direito à educação, uma mulher que era trabalhadora doméstica e por isso mesmo disse para mim: minha filha, ainda que nos custe passar fome, você vai frequentar a escola, porque eu quero que você construa uma história diferente da minha. Eu queria que os meus alunos pensassem sobre essas mulheres que estão ali do nosso lado, na nossa família, no nosso entorno, e muitas vezes fazem coisas grandiosas e ficam invisibilizadas.
Eles entrevistaram essas mulheres, a maioria escolheu para entrevistar a mãe, a avó, a bisavó, e eles já voltavam das entrevistas muito impactados, dizendo para mim: professora, eu descobri que a minha mãe é muito mais inspiradora do que eu imaginava. Professora, eu descobri que a minha avó ficou viúva com 10 filhos para criar, teve que trabalhar anos a fio em cima de uma máquina de costura para garantir o sustento dos filhos. Enfim, foram histórias tão extraordinárias que a gente decidiu transformar no livro Mulheres Inspiradoras, em que meninos e meninas contam as histórias dessas mulheres que fazem parte das suas vidas e que lutam pela existência das suas famílias nesse território marcado por tantas vulnerabilidades aqui em Ceilândia. E aí o projeto aconteceu em 2014 e 2015 no CEF12. Já em 2014 ele recebeu o reconhecimento do 4º Prêmio Nacional de Educação e Direitos Humanos e do 8º Prêmio Professores do Brasil. Ao longo dessa década que o projeto acontece, ele já recebeu 20 reconhecimentos diferentes, inclusive o 1º Prêmio Ibero-Americano de Educação e Direitos Humanos. Em 2017, a gente fez um projeto piloto para expandi-lo para outras escolas. A gente fez uma experiência inicial com 15 escolas, com apoio de alguns organismos internacionais. E em 2021, foi publicada a portaria que institucionalizou o projeto como parte das políticas públicas educacionais, pensando especificamente a promoção de uma educação que pense na importância de se falar dos direitos das mulheres e do quanto é importante que seja promovida uma igualdade de direitos, que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens têm. Hoje o projeto, além de estar em 50 escolas públicas do Distrito Federal, também está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nas escolas municipais, e também está na província de Niassa, em Moçambique, na África, além de ter se espalhado pelo país inteiro, porque hoje, pelo meu Instagram, pelo meu e-mail, pelo meu Facebook, eu recebo mensagens de professoras e professores pelo Brasil e profissionais de outras áreas que querem conhecer mais o projeto para desenvolvê-lo de acordo com a especificidade da sua região, da sua realidade, mas desenvolvê-lo dentro das comunidades onde essas pessoas atuam. E aí o projeto passa a ser utilizado também como parâmetro para a aplicação de políticas diretamente no dia a dia das mulheres para redução da desigualdade, professora? Saindo da parte acadêmica? O mais importante do projeto Mulheres Inspiradoras, Wendel, é que ele mostra de maneira muito consistente como é possível vencer a falsa dicotomia de que ou eu ensino os conteúdos formais ou eu formo para a cidadania, para a democracia e para o pensamento crítico. Ainda persiste na cabeça das pessoas uma ideia muito aligerada do que seja educação, então as pessoas acham que se eu quiser ensinar bem língua portuguesa, eu não preciso me ocupar de falar sobre direitos humanos, por exemplo. E o que o projeto Mulheres Inspiradoras fala é sobre aquilo que grandes intelectuais como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire já falavam. A escola, ela precisa ser uma máquina de produzir democracia. Então, eu não posso apresentar o conhecimento suspenso no ar. Eu tenho que apresentar o conhecimento, construir o conhecimento ancorado na minha realidade. Então, se a gente está numa realidade tão marcada por violência contra a mulher, eu preciso de uma educação que forme as novas gerações para se insurgirem a esse modelo de sociedade em que a violência contra a mulher está tão naturalizada. Então, hoje o projeto Mulheres Inspiradoras, ele está, como eu disse, em várias escolas, mas ele está também na Universidade de Brasília como uma disciplina que foi criada, que tem como tema Projeto Mulheres Inspiradoras, Perspectivas Críticas para a Educação em Direitos Humanos. Porque não basta formar um profissional do ponto de vista técnico e acadêmico se eu não consigo formar um profissional do ponto de vista humano, cidadão, de compreender as desigualdades com as quais a gente vive e entender que seja em que área que você for atuar,
a questão do machismo pode atravessar a sua prática e professora, você precisa estar repertoriado para entender como fazer isso, a intervenção, né? e falta o que para virar uma portaria federal o projeto Mulheres Inspiradoras? Para estar na grade Então, curricular no Brasil inteiro? boa pergunta, Wendel. A notícia boa é que o projeto foi criado em 2014, em 2017 ele foi ampliado, em 2021 foi instituído como política pública, e nesse intervalo a gente teve a aprovação de duas leis muito importantes. Uma lei distrital, aqui no Distrito Federal, né, aqui no DF, torna obrigatório o ensino que se ocupe de formar as novas gerações para combater o machismo e para lutar pelos direitos das mulheres. E em nível federal foi feita uma alteração na LDB, que é a nossa maior lei, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Foi feita uma alteração na LDB em 2021, que torna também obrigatório que em todas as escolas do território nacional sejam desenvolvidos projetos que tragam esse recorte, essa perspectiva de uma educação preocupada em formar integralmente para os direitos humanos e com foco na garantia do direito das mulheres e na garantia do direito dos meninos, das novas gerações, poderem mudar essa cultura que é tão prejudicial a homens e mulheres. A dona Djanice, né? Djanira. Djanira. Ela é viva ainda, professora? Não, infelizmente a dona Djanira faleceu em 2003 e o seu Moisés faleceu no ano de 2000. 2003, que foi justamente quando a senhora começou a maturar a ideia de... Imagino que ela seja a sua mulher inspiradora. Ah, com certeza, Wendel. Ela é a minha grande inspiração. Para mim é sempre muito difícil falar dela, no sentido de que nada do que eu falo consegue alcançar a grandeza que a dona Djanira teve na minha vida. Ela foi mãe de oito filhos, dos quais 6 estão aqui até hoje. E eu posso afirmar com toda segurança que a minha mãe gastou toda a existência, o talento, a força, os poucos recursos que ela tinha em nome de que nós tivéssemos uma vida melhor. Então, a dona Djanira é a minha grande inspiração e apesar de não estar aqui mais em matéria, eu sinto que ela caminha comigo, porque tudo que eu faço é sempre para dizer para ela: mãe, os seus esforços não foram em vão, os seus sacrifícios não foram perdidos, porque eu estou aqui tentando levar uma vida digna, que honre a sua memória, a sua história e o seu legado. Eu não gosto de fazer autopromoção, professora, mas imagino que a senhora também não. Autopromoção é um negócio meio chato de ser feito e da gente ouvir e ver alguém fazendo. Mas alguém já teve a brilhante ideia e chegou para a senhora e falou: olha, você é minha mulher inspiradora nessa história toda? Ah, sim. Curiosamente, Wendel, já em 2014, por ocasião do projeto, quando eu perguntei para os meus alunos e alunas, né, qual a mulher inspiradora da sua vida, eu tive a felicidade de ser escolhida por 2 alunas que participaram do projeto, Larissa e Maria Eduarda. Fui entrevistada por elas. A minha história, eu estava aqui procurando aqui o livro. Esse foi o livro que nós publicamos em 2016, que foi resultado do projeto. E 2 alunas contam a minha história aqui e me declaram uma mulher inspiradora da vida delas. Inclusive a Duda, muito querida, disse assim: professora, eu não tenho só uma mulher inspiradora na minha vida, eu tenho várias. Então, eu reivindico o direito de entrevistar mais de uma mulher. E ela é a única aluna que tem 2 textos aqui falando de 2 mulheres inspiradoras que ela escolheu, a mãe dela e a mim como professora que a inspirou. Professora, onde encontrar o livro? E onde se informar mais sobre o projeto para poder executá-lo, né? Aqui a gente fala para agentes públicos, para diretores de escolas particulares, não só aqui em Goiânia, mas em Taguatinga, no Brasil inteiro, pelas plataformas digitais. Como se inteirar do projeto para poder colocá-lo em prática?
Perfeito, Wendel. Então, eu estou atrás de alguém que queira ser meu parceiro para ampliar o projeto. Eu tenho muita vontade, o projeto está muito bem estruturado, mas eu não tenho recursos, né? O projeto sempre esteve no âmbito público e eu sou uma professora aposentada, então você imagina como os meus recursos são limitados. Mas, a despeito disso, as pessoas que quiserem conhecer o projeto, receber os instrumentos didáticos, marcar, né, um bate-papo para se aprofundar, basta me mandar mensagem. O meu Instagram é @professoragina Vieira. Sou eu mesma que respondo as mensagens que eu recebo lá pelo direct. E a gente também tem um e-mail, que é o meu próprio e-mail, ginavieiraponte@gmail.com. Quem quiser apoiar o projeto, conhecê-lo mais de perto, vai ser um prazer enorme ampliar essa rede de pessoas que, assim como eu, acredita que um mundo melhor para meninas e mulheres, no final das contas, é um mundo melhor para todos nós. Claro. E passou tão rápido, professora, que nós já terminamos. Eu queria poder estender essa conversa com a senhora por mais 1 hora, 1 hora e meia, mas infelizmente aqui não dá. Mas eu fiquei realizado com o bate-papo porque penso que prestamos um serviço aqui a educadores e a pessoas que ainda pensam que a mulher não deve ter o seu lugar por direito na sociedade, em casa, na escola, no trabalho, onde quer que seja. Acho que foi um pinguinho, mas contribuímos com essa parcela, com essa entrevista aqui. E foi muito bom conhecê-la, professora. Siga na luta, porque a educação não pode parar. Acabei de inventar essa aqui, hein? A educação não pode parar. Perfeito, Wendel. Eu é que agradeço muitíssimo à TV Sagres por esse convite. Muito honroso de estar aqui conversando com os seus seguidores, com as pessoas que acompanham o seu trabalho, e concordo plenamente com você, Wendel. Só para você ter uma ideia, eu estou aqui falando da capital do Brasil, né, do Distrito Federal. E agora, no mês de janeiro, só no mês de janeiro, nós tivemos 4 mulheres assassinadas pelos seus companheiros. A gente está falando de uma grande metrópole que tem uma delegacia especializada em atendimento às mulheres, que tem a Casa da Mulher Brasileira, que tem uma série de medidas de prevenção e combate à violência contra a mulher, e ainda assim os nossos índices são alarmantes. Então, você imagina em situações mais vulneráveis, no Brasil profundo, o quão alto é o índice de violência contra a mulher. A gente precisa de mais pessoas envolvidas nessa luta, e a educação é um caminho fundamental para a gente mudar a cultura. Então, muito obrigada a você pela oportunidade de conversar e pela condição da entrevista, e obrigada aos ouvintes, às pessoas que vão prestigiar essa entrevista. Eu espero que a gente continue trocando figurinhas. Claro, professora. Professora Gina Vieira, Projeto Mulheres Inspiradoras, bateu um papo conosco aqui no Inspiração, e eu espero que você em casa, em qualquer lugar, tenha gostado do bate-papo, e a gente volta em uma próxima oportunidade. Beleza, pessoal? Até lá!